No dia 19 de julho se comemora o Dia Nacional do Futebol no Brasil. Essa data foi escolhida pela Confederação Brasileira de Futebol em homenagem ao primeiro clube de futebol do país, o Esporte Clube Rio Grande, da cidade com o mesmo nome, no estado do Rio Grande do Sul, fundado em 19 de julho de 1900. O futebol no Brasil vai além do esporte, ultrapassando o gramado. Ele é parte da cultura brasileira, influenciando até mesmo a política, a economia do nosso país. São milhões de brasileiros apaixonados pelo esporte. Se você é um fã da cidade de São Paulo e também do futebol, você vai adorar o conteúdo deste episódio. Prepare-se para uma viagem pela história do futebol na cidade e dos seus principais clubes. O futebol no Brasil teve seu pontapé inicial em 1894, através de Charles Miller, um jovem inglês que chegou em São Paulo após finalizar seus estudos na Europa. Ele trouxe consigo bolas de couro para a prática do esporte, junto com as principais regras do futebol do seu país. A prática do futebol no Brasil foi realizada pela primeira vez pelo São Paulo Atlético Clube, criado por Miller em 1894, formado por colonos ingleses. No dia 14 de abril de 1895, na Várzea do Carmo, no Brás, bairro que você já conheceu aqui em episódios anteriores, foi realizada a primeira partida de futebol do Brasil, disputada de forma organizada entre os funcionários da Companhia de Gás de São Paulo e da Companhia Ferroviária de São Paulo, a São Paulo Highway Company, que posteriormente deu origem ao Clube Nacional. Em 1954, por meio da Lei Municipal 4.489, a grande praça em frente ao estádio do Pacaembu, onde estamos agora, passou a se chamar Charles Miller. Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, ou simplesmente Pacaembu, é um estádio desportivo localizado no bairro com o mesmo nome, na zona central da cidade. Idealizado pela Prefeitura de São Paulo em 1936, foi inaugurado em 27 de abril de 1940, com a presença do então presidente da República, Getúlio Vargas. Com capacidade para 70 mil espectadores, na época era considerado o mais moderno estádio da América do Sul. O estádio foi tombado pelo Conselho de Desenvolvimento do Patrimônio Histórico em 1998, em virtude do seu estilo Art Deco, característico da época que foi construído. No dia 15 de outubro de 1950, logo após o local ser uma das sedes da Copa, o Pacaembu se tornou o primeiro estádio do país a ter uma partida de futebol televisionada ao vivo. O primeiro jogo a ser exibido pela televisão brasileira, que até então era uma novidade do país, foi um clássico entre Palmeiras e São Paulo. Não haveria, portanto, lugar mais simbólico na cidade de São Paulo para a instalação do Museu do Futebol, um espaço voltado para os mais diferentes assuntos, envolvendo a prática, a história e curiosidades do futebol brasileiro e mundial. O museu conta a história do futebol desde o seu início no Brasil até os dias atuais. Durante o passeio, aspectos com relação
do esporte com a arte, a história das Copas do Mundo, o impacto do futebol na vida das pessoas em geral são explicados. Os visitantes têm acesso a partir de experiências sonoras e visuais e uma sequência de informações didáticas e ilustrativas. A proposta do arquiteto Mauro Munhoz, responsável pelo museu, foi reutilizar a fachada do Pacaembu, projetada pelo arquiteto Ramos de Azevedo na década de 1930, e revelar as estruturas do estádio. A cidade é sede de 3 grandes clubes brasileiros: Palmeiras, Corinthians e São Paulo, o chamado Trio de Ferro. Ainda conta com as agremiações futebolísticas: Barcelona, Juventus, Nacional e Portuguesa. A cidade conta com 5 grandes estádios: Arena Allianz Parque, do Palmeiras, Arena do Corinthians, do Esporte Clube Corinthians, o Estádio do Canindé, da Portuguesa de Desportos, o Morumbi do São Paulo Futebol Clube e o Pacaembu. A sua área total compreende 75.598 metros quadrados e o seu acesso central será feito ao longo da Avenida Pacaembu. O Barcelona Esportivo Capela é um dos clubes brasileiros de futebol sediado na cidade de São Paulo. Foi fundado em 20 de janeiro de 2004 e suas cores são o vermelho, o azul e o amarelo, inspiradas, claro, no Barcelona da Catalunha. O clube foi responsável por revelar o jogador brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa. O time disputa a segunda divisão do Campeonato Paulista e mandou seus jogos no estádio Conde Rodolfo Crespi, também conhecido como Estádio da Rua Javari, que está localizado no bairro da Moca, zona leste da cidade de São Paulo. O estádio tem capacidade para 4.000 torcedores, porém já teve a presença de mais de 15.000 pessoas. Nesse estádio, Pelé marcou o gol considerado o mais bonito de sua carreira, em 2 de agosto de 1959. E falando do dono da casa, o Clube Atlético Juventus, conhecido popularmente como Juventus da Moca, é um clube esportivo recreativo e social fundado em 20 de abril de 1924 por membros da colônia italiana do bairro da Moca, na zona leste paulistana. Tem como cores o grená e o branco e é tido como um dos mais tradicionais da capital paulista. Seus maiores conquistas no futebol foram Campeonato Brasileiro Série B 1983, Campeonato Paulista de 1934 e a Copa Paulista de 2007. O Nacional Atlético Clube, fundado em 16 de fevereiro de 1919, possui as cores azul e branco e o vermelho. A agremiação é detentora de 3 grandes títulos do Campeonato Paulista Série A3, em 1994, 2000 e 2017, e de um título do Campeonato Paulista da Segunda Divisão de 2014. O clube manda seus jogos no estádio Nicolau Alayon, popularmente conhecido como Comendador Souza, que fica dentro da sede do Nacional Atlético Clube, do bairro Água Branca, zona oeste de São Paulo. Tem capacidade para 9.660 torcedores, mas já foram registrados 22.000 em uma partida contra o São Paulo Futebol Clube. Foi um dos locais de disputa do torneio de futebol dos Jogos Pan-Americanos de 1963. A Associação Portuguesa de Desportos é um clube poliesportivo que tem como modalidade o futebol. Foi fundado em 14 de agosto de 1920 por membros da comunidade portuguesa radicados na capital paulista. E suas cores são vermelho e verde, em alusão à bandeira nacional de Portugal. Quinto maior clube paulista, ativo em títulos estaduais, participações elite e número de pontos conquistados no Campeonato Paulista, a Lusa, como também é conhecida, já contou com grandes jogadores da história do futebol brasileiro, como Djalma Santos, Félix, Marinho Pérez, Enéas, Roberto Dinamite, Denner e Zé Roberto.
O estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, mais conhecido como Estádio do Canindé, está localizado na Marginal Tietê e é de propriedade da Portuguesa e recebeu sua primeira partida oficial em 11 de novembro de 1956. O que poucos sabem é que o estádio foi adquirido do São Paulo Futebol Clube, que utilizou as verbas para construção do estádio do Morumbi. O Esporte Clube Corinthians Paulista é um clube poliesportivo fundado com uma equipe de futebol no dia 1º de setembro de 1910 por um grupo de operários do bairro do Bom Retiro. Seu nome foi inspirado no Corinthians Football Club de Londres, que excursionava pelo Brasil. O primeiro presidente escolhido por eles foi o alfaiate Miguel Battaglia, que já no primeiro momento afirmou: o Corinthians vai ser o time do povo e o povo é quem vai fazer o time. Suas cores tradicionais são o branco e o preto. Desde 2014, manda suas partidas de futebol na Neoquímica Arena. O Corinthians adotou o mosqueteiro como sendo seu mascote. Além do mascote, o Corinthians tem bastante apego a São Jorge. Depois de comprar o campo do Parque São Jorge em 1926, o Corinthians adotou o santo como seu padroeiro. Devido à torcida organizada escola de samba Gaviões da Fiel, o Gavião também tornou-se um dos mascotes do time. A Neoquímica Arena, anteriormente denominada como Arena do Corinthians, é um estádio de futebol localizado no distrito de Itaquera, na zona leste de São Paulo. De propriedade do Corinthians, sua capacidade é de 49.205 lugares, sendo o 13º maior estádio do Brasil. Aníbal Coutinho projetou o estádio, que possui uma plataforma singular para eventos, considerando estádios de futebol na América do Sul. A mesma dispõe de estrutura para comportar feiras externas e internas de pequeno e grande porte, possui auditório para palestras e sala de convenção, zona mista, átrio, business lounge, área VIP, que atende diversos tipos de evento, como aniversários, casamentos, festas corporativas, festas infantis e book fotográfico. A arena foi inaugurada oficialmente em 18 de maio de 2014. Poucas semanas depois da sua inauguração oficial, sediou a cerimônia de abertura da Copa do Mundo FIFA de 2014, que incluiu a partida entre Brasil e Croácia e um show de 25 minutos de duração com a participação de cerca de 600 bailarinos, além das apresentações de Cláudia Leite, Pitbull e Jennifer Lopez. Vale destacar que, extraoficialmente, a primeira partida foi um amistoso entre os funcionários que construíram a arena. A Sociedade Esportiva Palmeiras, conhecida popularmente como Palmeiras, foi fundada em 26 de agosto de 1914 e suas cores presentes no escudo e bandeira oficial são o verde e o branco. O vermelho, presente desde a sua fundação, foi excluído durante a Segunda Guerra Mundial por pressão do governo federal, que também pressionou pela mudança do nome de Palestra Itália para Palmeiras. Os mascotes oficiais são o periquito verde e o porco.
periquito foi escolhido desde a fundação do time por causa da comum coloração verde do periquito e do clube, e por esse passarinho existir em abundância onde o clube está localizado, no bairro da Pompeia, zona oeste da cidade de São Paulo. Mas não confunda com o personagem Zé Carioca, que é um papagaio. Já o porco surgiu, na verdade, como uma provocação e gozação das torcidas adversárias, já que o termo era uma forma pejorativa, isso desde a Segunda Guerra Mundial, como elite paulistana se referia aos italianos e descendentes que moravam em São Paulo. Nos anos 80, a diretoria, numa estratégia de marketing, oficializou o porco como mascote e neutralizou a gozação das torcidas adversárias. O Allianz Parque, conhecido popularmente como Arena Palestra Itália, é uma arena multiuso construída para receber espetáculos, concertos, eventos corporativos e principalmente as partidas de futebol do Palmeiras. Ele surge no espaço do antigo Parque Antártica, que havia sido adquirido em 1920 da Cervejaria Antártica. O projeto é da construtora W Torre e da Edo Rocha Arquitetura e tem capacidade para 43.713 pessoas. Os primeiros espetáculos realizados no local foram de Paul McCartney, que se apresentou nos dias 25 e 26 de novembro de 2014. Além do show do ex-Beatle, a arena já recebeu outros grandes nomes da música internacional, como Rod Stewart, Elton John, James Taylor, Andrea Bocelli, Phil Collins, Scorpions, Maroon 5, Justin Bieber, entre outros. Além de abrigar as partidas do Palmeiras e já ter recebido a Seleção Brasileira de Futebol, o Allianz Parque também é um espaço procurado para outros eventos esportivos internacionais. No dia 18 de dezembro de 2014, por exemplo, a arena sediou os treinos abertos oficiais do UFC. Em 25 de janeiro de 2015, momentos antes do amistoso entre Palmeiras e Red Bull Brasil, a arena sediou apresentações de motocross freestyle, de futebol, além de um pouso de parapente no gramado, entre outras ações promovidas pelos dois clubes. Estamos em frente ao estádio Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como Estádio do Morumbi, a sede oficial do São Paulo Futebol Clube. Em 4 de agosto de 1952, o terreno foi doado pela imobiliária e construtora Aricanduva, que era de propriedade de Ademar de Barros, ex-governador do estado na época. O clube foi fundado na década de 30. O que poucos sabem é que em 1944, o São Paulo adquiriu o Canindé, e lá era a sua sede. Em 1956, o estádio foi vendido à Portuguesa, e parte do dinheiro foi revertido em material de construção para o Morumbi. O projeto do estádio teve a criação do arquiteto Vilanova Artigas, um dos principais representantes da Escola Paulista de Arquitetura Moderna. A partida que inaugurou o estádio aconteceu em 2 de outubro de 1960, mas a inauguração total ocorreu em 25 de janeiro de 1970. O Morumbi também é utilizado para shows. O estádio já foi palco do Hollywood Rock de 88, 90, 93, 94 e do Canta Brasil de 1982. O recorde de público se deu em 25 de agosto de 1985, quando 162.941 pessoas se reuniram para um congresso internacional das Testemunhas de Jeová. O primeiro grande show foi com a banda Queen, que atraiu cerca de 190.000 pessoas em 2 dias, em março de 1981. Em 1983, 125.000 pessoas vieram ver a banda Kiss, e 2 anos depois, outras 150.000 curtiram os Menudos. Já se apresentaram aqui artistas como Nirvana, Michael Jackson, Madonna, Aerosmith, Coldplay,
Paul McCartney, Shakira, Iron Maiden, Lady Gaga, entre outros. O maior público numa partida de futebol foi em novembro de 1980. São Paulo e Santos, nas finais do Campeonato Paulista. Nesta ocasião, o público foi de 156 mil pessoas, sendo 122 mil pagantes. Ô Tricolor, eu amo você! Como eu te amo, Tricolor! Como eu te amo demais! No dia que tu resistir, eu não quero sorrir nunca mais! Estamos chegando ao final da partida, mas o juiz determinou acréscimos. Isso mesmo, afinal temos uma última curiosidade para vocês. Você sabia que o grito de gol que ouvimos hoje pelo rádio e pela TV não era assim? Quem o inventou foi Manuel Bittencourt Rebelo Júnior, que o prolongou durante as suas narrações de futebol pela Rádio Difusora de São Paulo e foi copiado por todo o planeta. Antes dele, os locutores não forçavam tanto a garganta e seus gritos de gol por aquilo, Rebelo passou a ser chamado por locutor do gol inconfundível. Essa foi a nossa viagem futebolística na cidade de São Paulo. Esperamos que tenha se divertido. Foi bom ter a sua companhia. E não se esqueça, se inscreva e faça parte da rede de amigos do canal SP Fãs. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com as pessoas que você gosta e participe da campanha. Para onde vamos agora? Deixe a sua sugestão para os próximos passeios e sorte para o seu time. Até breve!